A gente recebe um convidado especial. Governo Lula envia ao Congresso socorro bilionário às companhias aéreas. É preciso dar um fôlego a quem precisa. O problema está na origem do dinheiro, principalmente, e quem vai chancelar esse repasse. Eu ouvi falar Aloísio Mercadante? Guilherme Fiuza por aqui, ao vivo do Rio de Janeiro. Bem-vindo, Fiuza. Legal recebê-lo. Boa tarde, tudo jóia? Olá, Adriana Reide, boa tarde, tudo bem com você? Boa tarde à sua audiência. Sempre melhor quando a gente conversa com você e te ouve um pouquinho a respeito de assuntos como, por exemplo, esse que eu trouxe agora. Que coisa, hein, Fiuza? Estamos falando de valores bilionários. Renata, eu queria dizer o seguinte, eu sou absolutamente a favor de tirar esse dinheiro do orçamento. O orçamento ele tem que ser desintoxicado. Então, é ótimo esse modus operandi, é muito bom. Quer dizer, você separa 4 bilhões para socorro às empresas aéreas. É claro, você vai capturar isso num fundo, né, que vem direto do contribuinte, do consumidor. Então, é um dinheiro na veia que não polui o orçamento, entende, Adriana? Porque, inclusive, esse governo, que é muito bom, ele está tentando também, tem a ideia de tirar também as estatais do cálculo orçamentário. Porque número tem que ficar bonito, número tem que ficar, sabe, número ruim é um baixo astral, e esse governo é o governo do amor. Então, faz um na veia aí para as empresas aéreas, não contabiliza, tá? Isso não vai gerar déficit, fica por fora direitinho. Depois você tira as estatais também dessa conta. Eu lembro numa época, né, nem tão antiga, né, que se chamava Caixa 2 de recursos não contabilizados. Eu gosto dessas expressões invernizadas, né? Elas tornam a nossa vida melhor. E com o orçamento a mesma coisa. Ninguém quer déficit, ninguém quer prejuízo. Então é muito bacana essa ideia. Já tiraram o teto de gastos, né? É bom tirar o teto de gastos, porque teto é uma coisa que limita. O governo do amor, ele quer ir ao infinito e além. Né? Sem teto você pode ver as estrelas, né? Você sonha, você imagina e tal. Então é isso. Tira as estatais do cálculo do equilíbrio fiscal, tira o teto, faz o arcabouço. O arcabouço é uma coisa mais universal, né? Agora, Renata, eu queria perguntar para você, por que você não segue esse mesmo modus operandi nas suas contas particulares? E, por exemplo, vou te dar uma boa ideia, tira o IPTU do seu orçamento, quer dizer, você vai continuar pagando, mas você não contabiliza. Não vai ficar um número muito mais bonito para você? E que diferença vai fazer na prática, na realidade? Quem não sabe da brincadeira do Guilherme Fiuza de óculos escuros, quando a gente se chama de Renata Violoncelos, Gugu Blá Blá, o Ferdinando Besteira. Estamos brincando com o programa Outra Coisa, que vai ao ar todos os sábados às 8 da noite, aqui no YouTube da Revista Oeste. Daqui a pouco, inclusive, passo para vocês uma propaganda para entenderem melhor. Mas é isso, como a gente trata muito sérios assuntos sempre, continuamos tratando sério na Outra Coisa, mas às vezes com os óculos, brincando de ser uma bancada da Bobo News e falando com alguma ironia, né? Com algum humor, virando o noticiário do avesso, não é isso, Fios? É realmente um absurdo, são 4 bilhões de reais, né? Fora da meta fiscal, com o endosso aí do governo atual e também de Mercadante, presidente do BNDES. A gente se sente palhaço. Adriana, é uma coisa que, de fato, é tão bizarra, é tão ridícula, que só tratando dessa maneira, como a galhofa que é, como o absurdo que é. Então, você vê, nós temos hoje, em relação à questão fiscal no governo federal, algumas disparidades contábeis, né? Nessa sátira agora, eu estava falando sobre isso, né? Quer dizer, a magia dos números. E olha, atualmente nós temos grandes magos dos números, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo muito simples. Existe uma disparidade hoje em relação ao déficit fiscal de 2024 na conta do Banco Central em relação à conta do Ministério da Fazenda. A conta do Banco Central dá mais de 40 bilhões de reais
de prejuízo maior. E o Ministério da Fazenda não. O Ministério da Fazenda tem uma numerologia muito mais bonita. Então, a pergunta é, você vai confiar em quem? No Roberto Campos Neto, do Banco Central, ou no Fernando Haddad? Claro, se a gente continuar na nossa sátira Bobo News, é o Fernando Haddad, né, que é o mago dos números, ele, o mercadante, como você já citou, né, o Márcio Pockmann, eles são os magos dos números. E aí ainda aparece, quer dizer, no meio desse festival, a gente viu vários governos populistas, o kirchnerismo fez isso à larga, né? A forma de calcular, né? Sai sempre um número mais bonitinho ali. Isso é, de fato, uma providência muito importante que ajuda muito o país. E a gente está vendo agora, aí aparece Simone Tebet. Né? Engraçado, não dá muito para acompanhar a sério, né, a economia nesse governo. Eu lembro da Simone Tebet naquela CPI da Covid, usando aquilo como palanque, um negócio horroroso. Agora ela, integrante, né, digamos assim, da equipe econômica, ela está dizendo que é hora de começar a levar a sério a revisão dos gastos. Poxa, é hora de começar, tem certeza? E é claro que não à toa, no Congresso Nacional, começam a dizer, poxa, essa condução macroeconômica está parecendo o período Dilma Rousseff. Aí eu pergunto, poxa, por que vocês acham isso? O que tem uma coisa a ver com a outra? Será que é por causa do PT? Será que é porque é o mesmo PT? Então, a gente vai assim, né, Adriana, com esse olhar incrédulo sobre essa condução, e é evidente que o Musa acabou de tocar nesse ponto que eu tenho sempre trazido, né? Quer dizer, a gente vê, então, essa situação completamente descontrolada em termos de parâmetros fiscais, e nós vemos, tenho falado disso bastante já desde o ano passado, os pais do Plano Real olhando para isso e vendo o que eles fizeram. Né? Eles apoiaram esse projeto quando tinham, do outro lado, o legado do ministro Paulo Guedes. Vou resumir: redução de impostos e redução de gastos. O que tem mais a ver com a responsabilidade fiscal que os pais do Plano Real ensinaram, ajudaram o país a implantar? Qualquer criança consegue responder, mas eles, por algum motivo que eu até hoje não consegui decifrar, eles apoiaram esse projeto. E eu fico pensando hoje, né, diante aí dessas... E vão tentar... Adriana, só para concluir, para se fazer o Plano Real, foi preciso uma faxina fiscal gigante, e um dos pontos era justamente esses ralos. Você tirar esses fundos, né, esses fundos que captam dinheiro carimbado, obrigatório, e tem um destino traçado e que não aparece no déficit. Isso é claro, isso aí é uma enganação em termos do valor do dinheiro, em termos da saúde das contas públicas. E o pessoal do Plano Real trabalhou duro e sob graves ameaças para conseguir fazer essa faxina. E agora eu fico imaginando, Adriano, como é que será que eles estão vendo isso? Eles devem estar na maior tranquilidade com as suas consciências, né?